Na abertura do seminário sobre o Concílio Vaticano II, os participantes reviveram o discurso da Lua, proferido pelo Papa João XXIII, na noite de 11 de outubro de 1962, data do início do concílio. Minha pessoa vale nada. É um irmão que fala para vocês, um irmão que virou pai por vontade de nosso Senhor. Vamos continuar a querer bem um ao outro, também assim, olhando-se assim, nos encontre, apertar-se naquele que nos une e deixar de lado se tivesse algo que nos pode dar um pouco de dificuldade. Voltando para casa, encontrarão as crianças, deem a elas uma carícia e digam: esta é a carícia do Papa. Talvez as encontreis com alguma lágrima para enxugar. Tende uma palavra de consolo para aqueles que sofrem. Saibam os aflitos que o Papa está com seus filhos, sobretudo nas horas de tristeza e amargura. E depois, todos juntos, vamos amar-nos uns aos outros, cantando, suspirando, chorando, mas sempre cheios de confiança em Cristo, que nos ajuda e nos escuta, continuando a prosseguir o nosso caminho. Prosseguindo o caminho, a CRB Regional de Goiânia realizou de 15 a 17 de maio de 2015 o seminário comemorativo aos 50 anos do Concílio Vaticano II. Deixa a bandeira passar, essa é a nossa conduta, vamos unir pra mudar. Deixa fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, a nossa história vai continuar. As mais de 120 pessoas presentes participaram das diversas atividades propostas no seminário, que teve como tema Memória, Profecia e Esperança, a relevância do Vaticano II para a Igreja e para o mundo, e o lema Vinho Novo em Odres Novos. Vamos unir pra mudar. Bate com na bandeira, bate com da mudança chegou. O objetivo do seminário foi oportunizar espaços de reflexão e formação teológico-pastoral e suas implicações nas diversas realidades eclesiais, culturais e sociais, à luz do Concílio Vaticano II. Então, nós queremos acolher cada uma, neste seminário que é um evento que levou 2 anos para chegar. Num primeiro momento, após a acolhida dos participantes, foi formada a mesa com os conferencistas. Também esteve presente durante todo o seminário e deixou sua mensagem a presidente nacional da CRB, irmã Maria Inês Ribeiro. É uma bênção estar aqui com vocês. Um momento de encontro, um momento de formação, um momento de oração, um momento de avanço missionário profético, pois vamos justamente viver o que foi mais significativo para a vida da Igreja no Vaticano II. Coube ao Frei Carlos Josafá desenvolver o tema da primeira conferência, contextualização histórica do Concílio Vaticano II e sua repercussão na sociedade hoje. Olha, gente, a primeira coisa, o Vaticano II não é um concílio, ele é o conselho da Igreja. De modo que nós temos 20 concílios e Vaticano II. Tá? Vaticano II é o 21º, mas ele tem uma tal originalidade. Ele tem uma totalidade, né, na sua compreensão, uma profundidade, um sentido de Deus, um sentido da Igreja e um sentido da humanidade, um sentido do mundo de hoje. De modo que não há na história da Igreja concílio que tenha realizado essa perfeição tão grande como o Vaticano II. O Papa Paulo VI, ao encerrar o concílio, dizia justamente o Vaticano II é o maior de todos os concílios, né? E eu coloco isso não no sentido quantitativo,
mas exatamente da qualidade. Esses 50 anos, essas bodas de ouro, deve ser uma redescoberta do concílio. O concílio tem tudo, né? Ele está bem na nossa frente, né? Indicando muitas orientações. De modo que eu acho que, sobretudo, as pessoas consagradas, né, devem chegar e ter esse zelo. Olha, houve uma aplicação, às vezes, que não foi bem feita na vida religiosa. Decreto, né, sobre a vida religiosa, que é um decreto muito bonito, perfeito de caridade, precisam reestudar, reler aquilo. Por exemplo, a questão, os princípios para a vida religiosa. O primeiro é voltar ao Evangelho, à caridade evangélica, quer dizer, sermos mais evangélicos, todos. Segundo, voltar à nossa fundação, né? Quer dizer, o que o nosso fundador, o que a nossa fundadora pretendia, etc. Terceira coisa, o Evangelho e essa inspiração do fundador, da fundadora, hoje, né? De modo que não há questão para assim, é bom, tem que tomar tal prática ou tal outra, não. Veja aí onde você está, né? No meio do trabalho popular, que imagem a sua vida religiosa deve dar e que realização ela deve fazer, né? Para ser uma presença contagiosa do Evangelho, né? Transformadora do Evangelho, né? A segunda palestra teve como tema Concílio Vaticano II, dimensão eclesial, pastoral e missionária, cenários e apelos. O facilitador foi o padre Estevão Raschietti. O concílio foi um evento-chave no qual a Igreja redefiniu radicalmente seu compromisso essencial e profético diante do mundo de hoje, inaugurando uma época de transição de uma cristandade fechada e autocomplacente para uma Igreja mundial e missionária. A palavra transição é uma palavra forte, no sentido que o Frei Carlo lembrava exatamente que o João 23, o Papa Roncalli, foi colocado aí como Papa de transição. Falamos de uma época de transição. Que ponto está o conjunto da Igreja nessa travessia 50 anos depois? Estamos aqui, então. Fazer uma introdução. A recepção atormentada do concílio. Atormentada. Vamos lá. Convocados em período de crise, os concílios foram na caminhada da Igreja autêntica pedras de toques, eventos participativos de tomada de decisões que provocaram, na maioria das vezes, mudanças paradigmáticas na maneira de pensar, entender, interpretar e falar sobre a fé. Isso é muito importante. A Igreja sai do Concílio Vaticano II não só com uma outra imagem de igreja, mas com uma outra imagem de Deus. Muda o paradigma. Aqui que nós queremos colocar atenção. Atenção que o Deus não é mais o mesmo. Enfim, mas qual foram as reações? Primeiro, sob a ótica da ruptura. Teve setores da Igreja que falaram: infelizmente, o Vaticano II rompeu com a tradição da Igreja. Infelizmente. O outro setor da Igreja falou: felizmente, o Vaticano II rompeu com a tradição da Igreja. Ok? Aí veja como é que são as coisas. Para não dar razão a um e a outro, o outro grupo falou: não rompeu, continuou. Mas também a coisa é ambígua, né? O Vaticano II se coloca na continuidade da tradição da Igreja. Ora, se há continuidade, não há novidade. Né? Então falaram: tá bom, então é uma renovação na continuidade. Mas assim ainda, a ênfase era sobre a continuidade, né? Essa foi a leitura que fez Bento XVI. Continuidade. Aconteceu nada, né? Então, quem vai abrir caminho não serão os decretos institucionais, viu?
não serão os concílios, como também os capítulos das congregações, não resolvem coisa nenhuma. Caso chegue, de alguma forma, a ratificar aquilo que já está acontecendo. Acredito que o caminho sejam as práticas missionárias. Quanto mais longe do centro essas práticas missionárias, mais são um espaço de recriação da igreja. Viu? De discípulos e discípulos que não têm medo de anunciar Jesus Cristo. Coube às irmãs Maria Aparecida Barbosa e irmã Maria Freire da Silva apresentar a conferência Vaticano II, Sinais dos Tempos, Intuições Bíblico-Teológicas. O seminário, ele, ao se propor revisitar o Concílio Vaticano II, do ponto de vista da memória, da profecia e da esperança, ele já se constitui como um grande sinal. Como um grande sinal do nosso tempo, de que nesse mundo acelerado de mudanças profundas, mas nesse mundo onde surge um novo sujeito, ou uma nova forma de querer acertar dentro dessa modernidade, dessa contemporaneidade, se percebe alguns grupos radicais e até anticoncílio. A gente sente no surgimento de algumas formas, hoje nossa igreja, de uma igreja muito fechada, até de querer corrigir a própria Sagrada Escritura. Então o seminário, ao trabalhar na categoria da memória, uma categoria eminentemente bíblica, quando no Salmo 78, a literatura sapiencial releu o Deuteronômio e diz: o que nós vimos e ouvimos, nós não escondemos da geração, nós não escondemos dos nossos filhos, mas nós vamos contar. A gente já sente que a memória é para ser contada. E conta o quê? Aquilo que está na vivência, aquilo que está no coração. Então, de fato, o seminário quer resgatar esta memória do que foi o Concílio Vaticano II para a nossa vida e missão, e aí a gente respondendo a esses novos desafios de hoje, a esse jeito novo de viver a espiritualidade, muitas vezes não encarnada na palavra, de nós termos a memória viva de o que foi a posição da nossa igreja. Nessa dinâmica profética, porque o profeta e a profetisa, ele olha o mundo com um olhar de esperança. E é um olhar que contempla a história e se posiciona na história. E esse olhar, então, de esperança, porque os clamores de hoje, são para nós um clamor de grande esperança do futuro. E aí nós temos um pontificado do Papa Francisco marcadamente pela profecia da esperança. O concílio afirma que há uma estreita relação, então essa aqui é uma das grandes intuições do concílio, uma relação estreita entre a escritura, a tradição e o magistério. E aí ele coloca: o magistério não está acima da palavra, mas numa atitude de serviço. Porque após o Concílio Vaticano II, muitos dos nossos exegetas foram perseguidos por algumas posturas do magistério. Mas por quê? Falta de compreensão desta dimensão. Por isso que a Dei Verbum, a posição da Pontifícia Comissão Bíblica em 1993, no documento A Interpretação da Bíblia na Igreja, esses dois referências são para nós, professores de Sagrada Escritura, um grande elemento, ou seja, são fundamentos quando a gente se depara com algumas atitudes assim. Não, o magistério que tem que dizer o que tem que ser estudado. Não. O magistério, ele é servo da palavra. E aí, claro, o professor de Sagrada Escritura vai saber trabalhar os gêneros literários, as dimensões litúrgicas, linguísticas daquele contexto, numa forma dialogante, o ouvinte de hoje com
o narrador daquele tempo. Nova luz clareia para o povo, quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo o povo já viu o mundo novo. Da Bíblia Sagrada se abriu, todo o povo já viu o mundo novo. Quando nós queremos dialogar, nós pensamos que vamos nos encontrar. E para haver o encontro é preciso eu saber quem eu sou e com quem eu vou me encontrar. Muitas vezes a gente encontra pessoas conhecidas na rua e diz assim: onde você vai? A pessoa diz assim: não, estou andando por aí sem destino. A gente vai embora porque já sabe que não vai a lugar nenhum. Então a igreja é necessário que ela se pergunte também quem ela é. De onde ela veio, tanto o Frei Josafá como o Padre Estevão já pincelaram um pouco isso ali. Quer dizer, qual é a origem da igreja, qual é a sua identidade, onde é que ela está, onde é que ela vai. Isso é importante saber para ter um sujeito com quem ela vai se defrontar e dialogar, que é o mundo moderno. Então, o concílio ele vai se caracterizar com duas partes nessa articulação da sua caracterização. A vida interna da igreja, adentra, e a vida adestra, que o Padre Estevão também colocava de manhã. Quer dizer, na sua interioridade, quem ela é? É uma igreja que emerge do mistério trinitário de Deus. E ali a Lumigenses 4 vai nos dizer dessa identidade da igreja. E aqui eu vou diferenciar um pouco do Padre Estevão quando ele falava da ruptura da tradição, na tradição o concílio. Porque se a gente olha tanto a palavra de Deus como a teologia patrística, aí, no sentido da origem da igreja, ela não fez ruptura. Ela só resgatou aquilo que estava esquecido e ficou lá nos 3 primeiros séculos da vida da igreja. Bruno Forte, ele tem um livro, é um teólogo italiano, que esse livro chama Igreja Ícone do Mistério da Trindade. E ele vai dizer que a igreja, se originando na Trindade, significa, ela vem da Trindade, está na Trindade e ruma para a Trindade. Então essa é a sua origem e a partir daí é que vem o que nós denominamos no Concílio Vaticano II uma eclesiologia de comunhão. E aí nós temos no concílio a participação de 23 mulheres. Tem um livro que a irmã citava de manhã em italiano e ele foi traduzido no português de Portugal. A presença feminina no Vaticano II das 23 mulheres do concílio. Acho que elas não podiam falar, gente. Não, ela auditora, mas não podiam falar. Entravam caladas, saíam mudas. E elas exigiram falas. Queriam falar. Elas, até o cafezinho delas era separado. Então aí vão vindo mulheres que têm uma representação internacional. E ela é uma que ela diz assim, por isso que eu digo a dever ao concílio isso e dever também a participação das mulheres. Ela diz para Paulo VI: eu não quero que minhas irmãs na igreja sejam ajudantes dos presbíteros, dos padres. Eu não quero que elas vão na igreja apenas proclamar a palavra de Deus lá na frente. Eu quero que elas façam teologia e ensinem teologia nas universidades como os homens. Então é uma exigência grande que ela vai fazer. E a gente vê nos bastidores uma ação do Espírito na vida daquelas mulheres.
mas o único documento que elas vão participar é na Gaudet Spes. No último dia do seminário, a metodologia utilizada foi a de oficinas. Os participantes escolheram aprofundar um dos 10 temas propostos. As oficinas foram Palavra de Deus e os Sinais dos Tempos, Diálogo interreligioso e ecumênico, Protagonismo dos leigos hoje, Dimensão missionária da Igreja, o diálogo com o mundo, renovação litúrgica, renovação da vida consagrada, Igreja Povo de Deus, Igreja dos Pobres, a cultura do bem viver. Toda a riqueza que surgiu nas oficinas foram partilhadas na grande plenária. Vaticano II é muito útil para nós na medida em que a gente alcança um ecumenismo espiritual. E o próprio concílio dá indicativos concretos. Aponto. São a liturgia compreendida como conjunto de ritos, há uma liturgia compreendida como mistério, fonte e cume, totalmente diferente. A partir da aliança que Deus faz com o povo hebreu, constitui o povo de Deus, lá atrás na aliança. E essa aliança é renovada com a nova aliança em Jesus Cristo. A partir daí, partimos para uma catequese bíblica, um resgate da catequese bíblica litúrgica vivencial. Um dos pontos altos do seminário foram os momentos celebrativos. As liturgias, todas com caráter ecumênico, ajudaram os participantes a aprofundar o tema memória, profecia e esperança. Eis o tempo de graça, eis o dia da libertação. De cabeças erguidas, de braços unidos, irmãs. O concílio é uma riqueza para a Igreja, mas as suas indicações são pouco vivenciadas. O compromisso final de toda a Assembleia foi o de tornar o concílio mais conhecido e, para tal, vivenciá-lo em nossas comunidades.